Muito boa noite, família Atomy. Tudo bem com vocês? Estão me escutando? Por gentileza, coloca aí de 1 a 10 no chat. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, 10, 10, 10. Então tá ok, meu áudio está bom. Beleza. Então, vamos iniciar hoje um treinamento falando sobre o Remorim, né? O nosso carro-chefe da Atomy mundial, né? Porque enquanto nós estamos aqui aguardando a chegada dele, mas vamos iniciar já com o conhecimento antes mesmo da sua chegada, né? Eu quero primeiramente dar os parabéns para quem está presente, porque afinal de contas são 10 horas da noite e vocês estão aqui dispostos a aprender sobre o produto da Atomy, querendo conhecimento, né? Então sejam muito bem-vindos e parabéns a todos presentes nesse encontro na quarta do conhecimento. Então eu vou compartilhar aqui minha tela, tem uma apresentação, tá? Só um momentinho. Então, hoje nós vamos falar sobre o Remorim, né? O Remorim, ele é um dos produtos mais vendidos da Atomy. Então, representando hoje um total de 16,3% de vendas totais da empresa. É um número significativo, né? De vendas. Porque ele realmente é um produto, assim, maravilhoso para a nossa saúde, tá? Eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho sobre quem sou eu, né? Meu nome é Ana Luísa Belafronte. Eu tenho formação em terapias naturais, né? Então, eu cresci no meio de uma chácara, no meio de um ambiente em meio à natureza, né? E isso trouxe para a minha vida um pouco dessa paixão por produtos naturais, qualidade de vida, né? Então, eu acabei me formando em terapias naturais. Então, todo o meu conhecimento hoje é em medicina chinesa, fitoterapia, também a parte de óleos essenciais, né, massoterapia. Então, eu tenho um conhecimento vasto em relação a terapias naturais. E exatamente por isso, eu sou um pouco apaixonada por produtos naturais e que trazem essa questão de saúde, né, para nós, para nossa família, para que o nosso corpo esteja sempre em equilíbrio. Então, aqui em casa eu até brinco, porque eu tenho um armazém de chás, né? Porque eu sou um pouco a louca do chá aqui, porque eu gosto mesmo de plantas medicinais, sempre gostei muito e utilizo, né, diariamente, constantemente, tá? Então, essa sou eu, um pouquinho sobre a minha pessoa. Então, eu vou falar um pouquinho como nasceu o Remorim, né? Então, o seu início foi em 1997, tá? O Remorim, ele veio através de um resultado de anos de pesquisas de clínicas, né, pesquisas clínicas da Korea Atomic Energy Research Institute, que é o KR, vamos soletrar como KR, tá? Então, foi um projeto liderado pelo governo coreano, sul-coreano, tá? Em que ele decidiu melhorar a imunidade, principalmente das pessoas que trabalhavam na central lá de energia atômica da Coreia, né? Porque as pessoas, quando têm contato ali próximo, têm algumas tendências a doenças, né? Principalmente câncer, enfim, pode gerar doenças autoimunes. Então, foi uma pesquisa governamental, tá? O orçamento para o desenvolvimento do Hemorim foi em cerca ali de 4,7 milhões de dólares, tá? Foi um período de estudo de 8 anos, tá? Para chegar ao que hoje você consegue consumir, né, mundialmente, né, nesse sachê que acaba chegando até a sua casa. Então, foram anos de estudo e pesquisa, tá?
Então, depois de 2 anos de ensaios clínicos realizados em hospitais nucleares, né, conseguiu provar que o Hemorrhin tem uma ação de prevenção de câncer, ele tem uma ação de aumento de imunidade e também uma função hematopoética, que é o quê? Aumento das células sanguíneas do corpo, principalmente as células NK, que são as natural killers, nós chamamos, né? Que são células defensoras do nosso organismo. Então, ele tem esse principal objetivo. Mais para frente eu vou detalhar um pouco sobre os benefícios de cada planta que possui, né, o Hemorrhin. Então, o que é o Hemorrhin? Ele é um extrato vegetal, tá? Então, um extrato funcional, é um suplemento alimentar. Então, ele tem como base, né, a sua matéria-prima de plantas, ervas medicinais. Então, os alimentos, biotecnologia do Instituto de Energia Atômica da Coreia provou o sucesso, os efeitos e a melhora, né, das funções imunológicas, extraindo alguns componentes dos ingredientes vegetais de 3 plantas. Tá? Quais são essas plantas? A angélica, o ongum e a poênia vermelha. Essas plantas, elas são plantas orientais, tá? Elas são utilizadas muito na medicina tradicional chinesa. Só que antes de chegar nessa composição de 3 plantas, através das pesquisas, foram feitas estudo com mais de 42 plantas, para chegarem a esse conjunto, que são apenas dessas 3 plantas. Tá? Mas são as melhores, né? São as que fazem com que o Hemorrhin traga todo o resultado de aumento da imunidade, né, para o nosso organismo. Então, de acordo com a Fair Trade Commission, no ano de 2019, teve um total de vendas só o Hemorrhin, mais de 151,5 milhões de dólares, tá? Sendo classificado como um dos produtos mais vendidos pelo 6º ano consecutivo. Então, aqui na Atomy, ele é, sim, um dos carros-chefes, né? Pelos benefícios que o Hemorrhin nos oferece. Eu vou falar agora um pouco sobre os certificados que o Hemorrhin tem. Então, nós temos tanto do Instituto de Pesquisa de Energia Atômica, né, que tem todos os certificados dele, aprovação, né? Então, esse estudo governamental, ele acabou sendo distribuído, né? O governo viu que é uma necessidade para toda a humanidade os benefícios do Hemorrhin. Então, ele concedeu a patente, né? Ela é um produto patenteado, ele concedeu a venda desse produto. A venda desse produto, ela é realizada apenas pela Atomy. Só a Atomy tem o direito de venda do Hemorrhin, tá? Mundialmente. Então, olha que poder nós temos, né? Além dos benefícios, a gente tem essa segurança de só nós podemos fornecer esse produto, né? Então, sobre os certificados, ele tem o certificado Halal, que é um certificado de componentes, né, livre de qualquer tipo de componentes proibidos para os muçulmanos, né? Tem o certificado da FDA, que é Food and Drugs Administration, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos. Porém, a FDA, ela é uma agência, né, como se fosse uma Anvisa de aprovação de medicamentos, de alimentos dos Estados Unidos, muito mais rigorosa, né, do que a própria Anvisa. Para passar nesse certificado é um processo muito longo. Então, e é um dos certificados que a Atomy e o Hemorrhin possuem, né? E além do certificado aqui do Instituto de Pesquisa de Energia Atômica da Coreia. Composição. Vamos falar aqui um pouco sobre a composição do Hemorrhin.
que são apenas 3 plantas, 3 extratos de plantas, onde a gente consome, né? Ele é um líquido. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Aqui não apareceu a imagem do Xuanxiong. Então, aqui a gente tem a angélica chinesa, tá? Essa Xuanxiong, ele é uma planta oriental, muito utilizada principalmente na medicina chinesa também. E a raiz de peônia, tá? Então, é uma outra planta também utilizada na medicina chinesa. Então, ela vem desse componente de plantas orientais. Então, aqui vamos falar um pouco sobre a angélica chinesa. Ela também é conhecida como Dong Quai, que é um nome chinês, né? Ela é comumente chamada como a rainha das ervas femininas, porque ela tem uma ação muito poderosa para as mulheres, principalmente na parte do sistema reprodutor, tá? Ela tem um significado, esse nome chinês, que é obrigada a voltar, que principalmente quer dizer a voltar às funções, né, do organismo feminino. Então, ela é muito utilizada para a regulação do ciclo menstrual, também atua na parte sanguínea, né, dissolvendo coágulos, alivia as cólicas menstruais e também alivia sintomas de menopausa. Tá? Então, a ciência moderna, hoje, ela verificou que a angélica, ela é rica em vitamina A, vitaminas B12, ácido folínico, biotina, cobalto e ferro. Tá? Ela tem como principais fontes, assim, funções terapêuticas, como eu falei, regularizar essas construções uterinas, né? Auxiliar na menopausa, nas dores em geral. Então, a questão de nervosismo, ela atua como vasodilatador, imunomodulador, que quer dizer o quê? Ela trabalha combatendo vírus e bactérias, que auxilia na questão do sistema imune do nosso corpo, tá? Ela também atua como hepatoprotetor, o que quer dizer? Que ela, nas células do nosso fígado, então ela protege essas células, tá? Também para obstipação intestinal, que quer dizer a questão de constipação também, né? Prisões de ventre, como a gente diz popularmente, dores abdominais, como azia, e também a parte da síndrome do colo irritável, que algumas pessoas têm, que é bem desconfortável, né? Uma pessoa que tem essa síndrome, anemias, e ela também tem a questão de função, combate à inflamação de peles, né, principalmente com a psoríase e o vitiligo. Então, a psoríase é uma doença autoimune, né, o próprio corpo acaba se atacando, e ela acaba fazendo alguns grosseirões, escamas na pele. Então, é bem feio e é bem incômodo para quem possui. Então, a Angélica, ela trata as pessoas que têm essa disfunção. A Xuanxiong, essa planta chinesa, que é muito usado, né, como medicamento chinês, ele é um remédio popular, amplamente aplicado na alimentação e na saúde lá na China. Né? Ela desempenha um papel ativo na prevenção de arteriosclerose. Eu coloquei aqui embaixo as fontes, tá, gente? Porque existem muitas pesquisas científicas falando a respeito dessas plantas e os benefícios que ela traz para a nossa saúde. Então, essa Xuanxiong, ela é uma planta que, assim, tem muita pesquisa. Se você for buscar no Google, você vai encontrar pesquisas científicas a respeito dessa planta, tá? E estudos realizados. Então, ela atua na prevenção de terapia de arteriosclerose, tá? Diminui bastante os níveis de colesterol, também alivia as tensões, né, que é causada pela arteriosclerose, reduz a deformidade dos glóbulos vermelhos, né? Aqui foi uma pesquisa feita, né, realizada em coelhos, né, com arteriosclerose experimental. Então, isso aqui é tudo informação de pesquisas científicas, tá, gente? Ela também é uma erva muito utilizada no tratamento de doenças. Só um pouquinho, eu vou tomar uma água. De doenças cardiovasculares e
e também na parte de cerebrovasculares, que são os vasos sanguíneos do cérebro, tá? A sua indicação em estudos, né, ela tem um grande efeito para melhorar essa circulação sanguínea, tá? Tanto na parte do organismo, como na parte cerebral também. Tá? Com isso, o que ela faz? Ela auxilia e previne qualquer acidente vascular, cerebral, né? Então, ela tem essa ação de prevenção e também tratamento, caso a pessoa já tenha passado por isso. Então, essa tem essa neuroproteção, né? Então, para doenças degenerativas, essa planta, ela é excelente, principalmente para derrames, isquemia cerebral. Também ela reduz a inflamação dos pulmões, ela tem uma ação anti-inflamatória. Ela anula e reduz também a percepção e a transmissão de estímulos que causam dores. Então, depois você vai ver, eu coloquei depoimentos nessa apresentação, muitas pessoas têm dores, sejam dores crônicas, né, ou às vezes alguma dor aguda, e com o consumo do Hemorrim, em pouco tempo a pessoa sente um alívio dessas dores, e até com o tempo acaba eliminando, não tendo mais dor, tá? Então, ela tem uma ação muito forte no tratamento de dor. Ela tem ação, como eu falei, anti-inflamatória, né? E anti-inflamatória no corpo em geral, né? Então, a gente pode ter algumas ações inflamatórias, seja no pulmão, pessoas que têm algum tipo de pneumonia, né? Hoje a gente está passando por uma pandemia, onde ataca principalmente os nossos pulmões, né? Então, ela é um produto que vem para auxiliar no nosso corpo na luta e no combate de doenças. Tá? E aqui ela também tem uma ação antineoplásica, que é o quê? O desenvolvimento de células malignas. É natural que o nosso corpo produz, né, células que não funcionam bem. Né? Às vezes ela não cumpre a função dela. E a célula, nossas células natural killers, a função dessa célula é realmente encontrar esse tipo de células e comer, né? Ela vai eliminar essa célula. Caramba. E o problema é quando essa célula não faz a sua função. Né? E aí sim a gente tem o desenvolvimento do câncer, por exemplo, né? Que são células malignas do nosso corpo, que o nosso corpo produz, e que vai crescendo e se transformando em algo grande. Então, a gente, dentro do câncer, a gente tem alguns estágios de câncer, e a função dessa célula é realmente eliminar, acabar e matar, né? Então, o Hemorrim vem justamente para auxiliar na nossa saúde, para que a gente não tenha, né, não passe por um processo traumático, como é um câncer, né? Agora eu vou falar sobre uma outra planta, que é a terceira planta, que é a raiz de peônia. Essa é uma planta, como eu falei, também dentro da medicina tradicional chinesa, tá? Ela é conhecida como Xixiao ou Baixiao. Ela é usada há mais de 1.200 anos, né, como tratamento de hepatite, dismenorreia, cólica e espasmos. Tá? Então, ela atua aliada ao tratamento de doenças hepáticas. Então, ela tem uma função de tratar principalmente essas doenças hepáticas. A poênia, ela é capaz de melhorar o nosso sistema imunológico e reduzir o nível de mediadores inflamatórios. Ela é usada amplamente como antialérgico no tratamento de doenças reumatoides e autoimunes, como lúpus, né, com a finalidade de fortalecer o sistema imunológico. Então, se você perceber, essas três plantas, elas atuam no nosso sistema imunológico, as três, né? E todas elas também atuam na parte sanguínea, como vasodilatadora, né, relaxante muscular, ela também atua como um relaxante dos vasos sanguíneos, tá?
Então, ela é um poderoso antioxidante, tá? Mostrando eficácia no alívio de dores viscerais, ou dores também na parte, né, na coloretal, que é a parte de intestino e reto, tá? E ela exerce uma função neuroprotetora, né? Que é neuroprotetor, que é a proteção dos nossos neurônios. Então, essa ação antioxidante, ela faz com que nós não... a parte de oxidação, né, do nosso, tanto no nosso corpo, como também a questão dos nossos neurônios, ela vai auxiliar para a prevenção, né, de doenças neurológicas, né? Então, essas doenças neurológicas nós temos uma infinidade, né? Principalmente nós temos Parkinson, nós temos pessoas com Alzheimer, enfim, nós temos várias doenças que atingem o nosso sistema neurológico, tá? E a combinação dessas três plantas dentro do hemorrim faz com que possamos manter a nossa saúde e prevenir essas doenças, tá? Então, a poênia, ela reduz significativamente os níveis plasmáticos do colesterol ruim, né, que é o LDL, tá? Né, o conjunto dessas três plantas é fantástico para aumento da imunidade. Então, os benefícios. Agora eu vou tratar aqui sobre os benefícios específicos, né, do hemorrim. Regulariza o nosso sistema imunológico, aumentando, como eu falei, o número de células NK, que são as natural killers. Ação anti-inflamatória, hepatoprotetora, protege o nosso fígado, né, todas as células do nosso fígado. Inibe o desenvolvimento de células malignas. Ela tem uma ação prevenção, né, proteção de doenças neurodegenerativas, como os derrames, as isquemias cerebrais. Ela também tem um papel ativo na prevenção e na terapia de arteriosclerose. Ela anula e reduz a percepção e transmissão dos estímulos que causam dor no corpo. Para tratamento de doenças autoimunes, como eu falei, o lúpus, né, psoríase, ela também auxilia ao corpo não fazer esse autoataque ao nosso sistema. Ela reduz o colesterol, LDL, e tem um tratamento e prevenção de AVC. Além disso, ela auxilia na formação de novos vasos sanguíneos, tá? Inibe a atividade, ela exibe a atividade vasorrelaxante, né? O vasodilatadora. Então, quando a gente tem uma pressão alta, é porque os nossos vasos eles estão contraídos, né? Então, quando tem uma ação vasorrelaxante, esses vasos relaxam e a pressão, ela volta ao normal. Então, a pressão, ela normaliza, tá? Inibe inflamações das vias aéreas e tratamento para asma também, ela é eficaz. Ela é protetora também sobre as disfunções endoteliais, que são disfunções sanguíneas do nosso próprio sangue, tá? Em pacientes diabéticos do tipo 2. Ela tem a função de hidratação e nutrição da cartilagem articular também. Nós temos vários depoimentos, né? Tem muitos depoimentos em outras línguas de hepatite, de câncer. Eu coloquei aqui alguns para vocês, eu vou traduzir depois, tá? Eu vou pausando e vou traduzindo para vocês os depoimentos. E aí, eu quero aqui, nesse slide, apresentar o hemorrim. E o hemorrim, o que ele é? Ele é um kit, tá? Vem esse kit com 10 caixas dentro. E dentro dessas 10 caixas, possuem 6 sachês individuais do produto, tá? Que você pode consumir diretamente, né? Dobrar ali ele, rasgar e consumir diretamente na embalagem. E essa embalagem, ela tem, no total são 60 sachês, e o consumo dá para um mês exatamente, porque o consumo dele deve ser utilizado de manhã e no finalzinho da tarde, 2 vezes ao dia, tá? Então, ele dura exatamente 30 dias. E agora, quem pode usar o hemorrim? Né?
todas as pessoas, eu digo assim, todo mundo pode utilizar. É claro que a gente tem alguns quesitos de cuidados, né, com pessoas, depois eu vou falar mais à frente, que cuidados a gente tem que ter, que tipo de pessoas que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de consumir o hemorrim, mas ele é indicado para atletas, né, porque atletas existe uma exigência muito grande do seu corpo, tem uma tendência de ter muita dor muscular, atleta. Então, como o hemorrim ele já foi comprovado que auxilia na questão de dores, vai auxiliar, né, esse atleta a ter mais performance, tá? Pessoas que tendem a ter muita tarefa e costumam a ficar cansados com facilidade. Hoje em dia, quem, né, não fica cansado no final do dia, né? Então, a gente tem, às vezes, um dia muito agitado, muito corrido, executar todas essas tarefas acaba nos cansando e trazendo uma fadiga muito antes de ter terminado todas essas tarefas. Então, para essas pessoas, o hemorrim também é indicado, né? Para quem trabalha dentro de um escritório, que não tem, às vezes, muito tempo para se cuidar, principalmente quesito de alimentação, né? Empresários, que são pessoas, assim, muito ativas, trabalham até muito tarde, né? Estudantes, que precisam ter assim, muito foco, né? Tem que ter a questão da memorização, então a parte neurológica tem que estar muito bem. Então, o hemorrim faz essa função de atuar na questão neurológica, auxiliando nos estudos, né? Com a questão do foco, de concentração. E nós temos os idosos, né? Que são pessoas que às vezes já estão entrando num processo natural, né, da vida, que é um processo de envelhecimento, e esse processo natural da vida traz algumas consequências. Às vezes a gente acaba tendo algumas doenças, né, contraindo algumas doenças um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, mas é natural nosso corpo ir falhando, entre aspas, com o tempo, né? Então, a gente precisa nutrir esses idosos, o hemorrim ele vai auxiliar para aumentar a imunidade, né? Aumentar com que o corpo se regenere, né? Tem essa função regenerativa de poder, pelo menos, envelhecer, né? Com saúde, né? Amenizar os problemas em relação à saúde. Precauções, né? Então, aqui, algumas precauções que a gente tem que tomar em relação ao hemorrim. Primeiro, tem que consumir como é indicado, 2 vezes ao dia. Não mais, não menos, tá? Tomar cuidado com misturar com medicações. Então, procurar tomar o hemorrim 1 hora após uma medicação. Se uma pessoa toma uma medicação constante, né? Então, procurar ter esse intervalo de 1 hora da medicação para depois tomar o hemorrim, tá? Porque a gente sabe que existem algumas interações medicamentosas, nós chamamos, né? Tem remédios que a gente pode misturar, mas tem remédios que não. Então, por isso, a gente pede esse intervalo, é o melhor, para que não tenha essa interação medicamentosa, tá? Consultar o médico é sempre importante, né? Se você tem você ou uma pessoa que você vai indicar futuramente tenha algum tipo de doença crônica muito, muito debilitada, é importante a gente estar consultando sempre um médico, tá? Para consumo desse produto. Então, principalmente pessoas que têm algum tipo de doença do coração, pressão alta, algum tipo de doença sanguínea, como coagulação, né? Às vezes essa dificuldade de coagulação, crianças e também as gestantes, tá? Então a gente tem que sempre tomar cuidado. Depoimentos. Então, agora eu quero mostrar um pouquinho sobre o que as pessoas, né, que consomem o hemorrim, o que elas falam desse produto, né? Então, claro, a gente não tem depoimento em português, né, gente? Então, eu vou traduzir aqui esses depoimentos para vocês conhecerem um pouquinho dos benefícios do hemorrim. Deixa eu
só compartilhar aqui só um pouquinho. A Vânia quer falar, quer dar um depoimento. Pode abrir o microfone dela. Deixa eu só pausar o meu microfone. Vânia, pode falar, Vânia. É a Vânia? Acho que foi. Deu certo agora. Desativei desativei aqui. Então, eu tenho um problema de fibromialgia muito sério. E outras coisas, né? Eu já tô fazendo o uso que meu marido conseguiu. Um amigo nosso que veio e trouxe lá dos Estados Unidos pra gente, a gente conseguiu, porque eu moro em Minas agora, né? E realmente, eu tava no Tramadol, um medicamento muito forte, né? Aham. Demorou um pouquinho para eu poder sentir, mas vale a pena. Meu cabelo melhorou, minha unha melhorou. Eu não tô tomando mais remédio nem da fibromialgia e nem o Tramadol. Não tô, gente. E aí ele falava assim: toma, vou tomando, eu tava tomando, né? Não é gostoso, tá? Porque a gente, Não é? eu não consigo tomar puro. Aí a gente comprou um Aham. suco de uva. Eu tomo com suco de uva, mas cada um é cada um, porque eu tenho problema com coisa líquida, remédio líquido, tá? É comigo. Entendi. Mas ele vale muito a pena, gente. Vocês consomem realmente que ele dá resultado. Eu tô percebendo Aham. que ele funciona mesmo. Explica um Eu não pouquinho acredito. como. Explica um pouquinho como é a fibromialgia, porque é uma doença assim, tipo, não tem cura, né? E é Não. muitas dores. Explica um pouquinho como é a fibromialgia e qual foi os sintomas depois, assim, essa melhora que você teve. Tá. A fibromialgia é um problema, é uma dor insuportável que a gente tem. E, assim, o emocional também conta muito. Se você passa o nervoso, é uma dor insuportável. Se você faz um esforço, dói. Ele é uma coisa inexplicável, né? Não tem como fazer um exame e constatar, assim, é um raio-x, não consta. Então, é devido a vários médicos fazendo exames que você vai constatar que tem a fibromialgia. É uma doença, assim, muito, muito má, sabe? Porque você não tem como falar assim, eu tenho, tem mesmo, não é frescura. Não é frescura, gente, não é frescura. É uma dor insuportável. Você não tem noção do que é essa dor. E depois que eu comecei a tomar o Hemorrim, eu não acreditava, viu? Tô falando sério. Não É acreditava. normal. Aí eu falei, vou tomar, né? Aí, na hora no primeiro dia que eu tomei, como eu tenho problema com líquido, né? Eu tomei e falei assim, Aí meu marido, engole, e você vai tomar isso aí. Tá. Respira, engole. Eu tomei. Ele não é ruim assim nesse ponto, não é isso. É eu que tenho problema, tá? Ele não é ruim, não. Ele não é. Ele tem um gostinho assim de ervas. Ele não é ruim. É que ele deve ser concentrado, né? Eu acho que o Ele é sabor bem deve ser um concentrado, pouquinho ele é mais grosso. forte. E aí a gente misturou na água na primeira vez, na água meio morninha, que explicou pra gente, né? Mistura na água meio morninha, que dá certo. Tomei, mas aí com suquinho de uva, mas hoje eu consigo tomar ele puro. É, a questão de eu habituar, corto né? lá, e tomo assim, ó, de boa. Que E legal. com certeza, gente, E ele as dores resolve. foi eliminando, né? Foi eliminando, e verdade, eu não acreditava, mas é bom mesmo. Vocês têm que consumir, que é bom mesmo. Tem que consumir, né? Quando a gente fala de produtos assim, extratos, suplementos, é muito comum as pessoas assim falarem assim, mas será? Pô, eu tomo remédio, né? Que é farmacológico, é super naquelas doses gigantes, né? Tem remédio que você toma e capota, né? Não é assim, não. Você toma de boa, é só o gostinho mesmo, que a princípio, para mim, foi ruim, mas hoje eu corto lá o sachê e tomo. Meu marido já encomendou a outra caixa, já tô assim. E eu não tomo 2, eu tomo 1 por dia.
Embora ele falou assim, olha, você deveria tomar 2, mas como a gente está aqui, eu moro em Minas agora, e ele falou assim, eu não sei quando eu vou conseguir, de novo. Então, você vai tomando 1 por dia, ver como que você reage, senão você toma 2 e boa, eu vejo o que eu faço. Depois Porque... quando a Atome estiver aqui, a gente já pode consumir os 2 por dia, porque você está importando o produto, né? Então... Porque lá em São Carlos, nós temos amigos lá que tem, eles conseguem trazer. E aí a gente conseguiu com eles. E aí ele falou assim, não, vai fazendo 1 por dia, se você achar que precisa demais, você vai tomando que eu corro lá e a gente tenta conseguir. Mas, gente, toma assim, é muito bom, porque é bom, tá? Obrigada, Vânia, pelo seu depoimento, muito legal, já tem um depoimento aqui dentro da sala, né, com a gente, já, então, o nosso primeiro depoimento em português, olha lá. Então, eu vou compartilhar aqui os outros depoimentos que eu encontrei na internet, em inglês, em espanhol, e eu vou traduzindo, eu vou pausando e traduzindo aqui para vocês, tá bom, gente? Então, obrigada, viu, Vânia? Obrigada, viu? Tchau, tchau. Deixa eu continuar aqui. Tá. Me empolguei. Hola, mi nombre es María. Eu vou traduzindo aqui. Olá, meu nome é Maria. Soy colombiana. Viajo con frecuencia y... Sou colombiana e viajo com frequência. Uno de los viajes que hice era la razón porque mi tía le había dado un stroke en el que quedó paralizada todo el lado derecho. E uma viagem que eu fiz, né, a minha tia teve um AVC, né, e paralisou totalmente o lado direito dessa tia dela. En ese viaje la saqué de la clínica sin poder mover ni su brazo ni su pierna y con su cara torcida hasta acá. E daí, a partir dessa viagem, né, que ela fez, ela acabou saindo da clínica e ela não podia nem mover seu braço, nem sua perna, nem a parte direita do rosto, né, que estava toda puxada, que é o comum, né, que acontece quando a gente tem um AVC. Llevé Gemogim. Era el primer trato que yo hacía con ellos y... Aí ela apresentou, né, ela tinha o hemorrim, então ela começou a fazer um tratamento com o hemorrim. Empecé a darle 2 papeletas. E ela começou a dar 2 sachezinhos. 2 papeletas diarias. En 8 días mi tía caminó, tengo videos de ella. No outro dia, a minha tia... Não, em 8 dias. Em 8 dias, né? Em 8 dias, a minha tia caminhou. No se le nota su cara torcida, solo... a sua cara que era torcida, né? Voltou ao normal. Um pouquinho né? a mano. Só ficou um pouquinho a mão ainda, um pouco torcida. La fe de ella, los doctores y Gemogim la pararon. Esa es una. Você entendeu? Volta um pouquinho. Vou voltar um pouquinho aqui também. Los doctores y Gemogim la pararon. Esa es una. Que é o hemorrim, os doutores e... Los doctores y Gemogim la pararon. La pararam? Os doutores têm muito parado, eu não entendi, mas... Essa é uma história. Ela vai contar agora uma outra história. Esa es una. Mi suegro tiene Parkinson. E o sogro dela tem Parkinson. Le caía la baba. Ele babava muito, né? Assim, não tinha controle. 8 días tomando Gemogim, dejó de babear, de caer de su baba. Em 8 dias, após consumir o hemorrim, ele parou de babar. Y le pregunté cómo se sentía, me dijo que ya podía hablar más claro y escuchaba más. E ela perguntou para ele como ele se sentia, né? Ela disse que ele podia falar mais claramente e também podia escutar melhor. Está muy contento con él. Y tengo una clienta acá en los Estados Unidos, un día de pronto podemos hablar directamente con ella. Eu tenho uma cliente aqui nos Estados Unidos, né? Ela falou que um dia a gente pode falar diretamente com ela, talvez fazer um vídeo, né, sobre ela. Por un accidente que tuvo, no sostiene su cabeza para ningún lado.
Então, por ela ter tido um acidente, ela não conseguia sustentar a cabeça para nenhum lado, né? Como a gente sustenta a paradinha, ela não conseguia sustentar. Y me escuchó hablando de Hemohim. E escutou ela falando sobre o hemorrim. Empezó a tomarlo y en una semana llamó y dijo que su presión había bajado, su Começou a tomar, e em uma semana, ela disse que a sua pressão já tinha baixado, dolor había disminuido a sua dor já tinha y diminuído, su ánimo para caminar era mucho mejor. e seu ânimo para caminhar era muito melhor. En 3 semanas me llamó y me dijo que llevaba 12 años sin poder levantar sus brazos y ya los levantaba. E após 3 semanas de uso, ela acabou ligando para ela e falou que ela não, antes, de acordo com o acidente, ela não podia levantar os braços. 12 anos sem poder levantar os braços. E em 3 semanas, consumindo o hemorrim, ela já conseguia levantar os braços. Su doctor en este momento me está buscando porque él quiere recomendárselo a sus pacientes. E o médico dela está procurando, né, a Maria, porque ele quer recomendar o hemorrim para os pacientes dele. Esa es la noticia que les tengo de Hemohim. Essa é a notícia que ela tem do hemorrim, né? Será que é bom? Então eu vou passar agora para o próximo vídeo, só um pouquinho. Actually, I'm also a taker of Hemohim. Esse aqui é em inglês, tá? Então, esse aqui é um empresário, ele acabou conhecendo a Atomy, né? Então, vou dar uma quantidade e vou pausando aqui para traduzir, tá? That's the first product that I'm using. And Esse foi o primeiro produto da Atomy que ele começou a usar. thank you, Mike, for sharing with me. Actually, I want to share also. Yeah. Ele está agradecendo, né? Acho que é o Mike, aqui que apresentou para ele o hemorrim. Então, ele agradeceu aqui por ter compartilhado e ele também quer compartilhar com as outras pessoas esse produto. With regards on the goodness of the product Hemohim in my body. Ele quer compartilhar, né, sobre os benefícios que o hemorrim causou para ele no seu corpo. Before the lockdown, or before the lockdown due to the pandemic that we have now. Depois do lockdown que eles tiveram, né, da pandemia, Actually, I'm suffering from different pains in my body. ele estava sofrendo de diferentes dores no corpo. For you to know, I'm a busy man, even though I'm not too old. Ele é um homem de negócio, né? Apesar de ele não ser tão velho, ele já sofria de dor. But I'm a busy man. I'm a college professor here in the Philippines. Ele é professor, né? Professor de colegiado, enfim, de universidade, college, acho que é colegiado, né? College é segundo grau. Segundo grau, né? Tipo, segundo grau lá nas Filipinas. And aside from being professor, I'm also handling my business, restaurant business. E além dele ser professor, ele tem um restaurante como negócio, né? And also, I'm having my part-time teaching in different colleges here. So I'm not teaching in only one school here, but different colleges here in my area. E ele passa, né, a parte dele, a maior parte do tempo ensinando, né, e como professor, não só em colégio, mas em vários colégios lá da Filipinas. So I'm a too much busy people. I'm working for much time. Ele trabalha por muito tempo, né, e ele é uma pessoa extremamente ocupada. Too much time. I end my work at 9 p.m. Ele entra no trabalho dele às 9 da noite. End my work at 9 p.m. Started at 4 a.m. because Ele finaliza o trabalho dele às 9 da noite e ele começa o trabalho dele às 4 horas da manhã. I'm handling the business. So 4 a.m. I'm awake already.
and I'm cooking sometimes in my restaurant. Ele acorda às 4 horas da manhã e algumas vezes ele acaba cozinhando no restaurante dele. And then I entering into my full-time professorial work at 7:30 in the morning. Then I ended Aí depois ele entra, enfim, no trabalho como professor, né? Às 7 da manhã. my full-time work at 4:30 in the afternoon. Then I'm going to other school to teach also. So if you think my busyness, it's so hard, and that's Ele falou que pensar no trabalho dele, todos os trabalhos que ele tem, né? Que ele trabalha numa escola, depois ele sai à tarde, vai para outra escola. Então é bem difícil, assim, muito duro. the reason I think that I'm suffering. That's why I'm suffering from different sickness or whatever, what you call to that, pains Então, é por isso que ele estava sofrendo, né, de algumas doenças e muitas dores. in my body, particularly. It is also an experience of mine that I think that was 5 years ago or 6 years ago. I undergone my shockwave procedure in my kidney problem. E ele falou que ele passou por um processo de cirurgia uns 4, 5 anos atrás, né? Because I have the kidney stone before. So from then, after my shockwave procedure for 5 times, Depois que ele passou por um processo de cirurgia por 5 vezes, né? I'm always complaining on my pains in my lower back. Ele sempre teve muitas dores depois disso na parte das costas, na parte baixa, na parte lombar aqui das costas. So that is maybe because of the kidney situations I have. So Talvez seja, né, pela situação que ele passou no for a passado. long time, I'm suffering on that. Por muito tempo ele estava sofrendo, né, dessas dores. And lockdown is a moment for me to think, to refresh, to reflect. Então, o lockdown foi um momento para ele refletir, né, um pouco. And when I'm praying, I'm always asking the Lord, please give me the way on how to escape on this situation. E quando ele ora, né, ele está sempre perguntando a Deus, né, por favor, né, como que eu faço para sair dessa situação? So for the 2 months, I'm not working. I'm not working for 2 months because we are enclosed in our house, because we have the general enhanced community quarantine. Então, há 2 meses, né, ele está em casa, não sai de casa, né, está todo mundo em quarentena. So on that 2 months, I'm always praying for my health situation. E dentro desses 2 meses, ele sempre estava orando para a sua situação de saúde. And you, Mike, and the Atomy as well, is a great gift from the Lord. E você, Michael, né, que acho que é quem apresentou, e até a Atomy, né, foi um grande presente de Deus para ele. That's what I realized now. Because Foi isso que ele concluiu. of the offering of the Hem product, actually I'm taking a Hem when I received the first purchase. That was May 27, I think, if I'm not mistaken, May 27. Então, a primeira vez que ele tomou o hemorrim, acho que foi em maio, dia 27 de maio, né? And from that moment I take immediately the Hem. I take one. Naquele momento que ele conheceu, ele já começou a tomar, né? Tomou um. And then after 4 hours, I take another one. E daí ele disse que depois de 4 horas ele tomou outro. And then before I go to bed, I take another one. E antes de ir para a cama, ele tomou mais um. Then for 3 days, taking the Hem, I feel something good E depois de 3 dias tomando o hemorrim, ele sentiu alguma coisa boa in my body. no seu I corpo. feel so light. Ele sentiu assim leve, né? Com luz. The pain is initially
living on my body. Então, a dor, ele começou a sentir melhoras na dor, né? Ele estava sentindo que realmente estava saindo do seu corpo. And as the moment, I'm gonna say, I am free from pain. E até esse momento eu posso dizer que eu estou livre da dor, I'm strong, estou forte, and I'm healthy. estou com saúde, né? I'm so Estou bonito, sorry to say. I'm looking good. estou bem, né? So that's the effect, the good effect of Hemohim. That's why É o bom efeito, né? São os efeitos do hemorroida. I can see this moment. I have confidence to share this a very good product E agora eu tenho confiança para dizer que esse é um excelente produto, né? of Atomy. Tá. So I was also enlightened on the sharing of my a while ago that it's not a matter of selling the product, É que ele falou assim, não importa, né, se é sobre vender o produto, but an attitude to share the product. mas sim a atitude de compartilhar o produto. An attitude to share the value of Atomy. E a atitude de compartilhar o valor da Atomy. So I'm too much enlightened really tonight of this time. Agora ele estava muito feliz, né, essa noite. Então, esse é um depoimento, agora vamos para um terceiro, peraí. Então, esse foi do... Agora a gente vai para esse. Só um momento. My name is Claudie Chevalier. Meu nome é Claudie Chevalier. I'm using the Hemohim every single day in my life Estou usando o Hemohim a todos os dias da minha vida, since November 2016. desde novembro de 2016. The reason why we take the Hemohim every day A razão pela qual estou usando o Hemohim todo dia is because my wife was diagnosed with stage 3 breast cancer. é porque a minha esposa ela foi diagnosticada com câncer no estágio 3, In June 2016. em junho de 2016. In November, after following all the doctor's steps, and then we're going through chemotherapy. Em novembro, ela iniciou a quimioterapia. And the chemotherapy was work at all for my wife. And then when someone tell me there is something A quimioterapia, né, acabou entrando dentro, né, do processo de cura, né, que é tradicional hoje dentro da medicina tradicional, né, entrar no processo de tratamento do câncer, né. is a supplement who can help you with the cancer. E uma pessoa apresentou, falou que tinha um produto que poderia auxiliar no câncer. And then we not wait even 1 minute. We buy the products from her, Nós não duvidamos nem um minuto, nós compramos logo o produto. and then by using it the same day, my wife feel 100% comfortable. E logo na primeira vez que ela utilizou, né, ela já se sentiu 100% melhor, né? She used to take 6 different medicines. Ela tomava 6 tipos de medicamentos. And since we found the Hemohim, we never take any one of them. E nós descobrimos que o Hemohim não estava, né, não tinha, a composição do Hemohim não tinha nenhum desses. She's feel better and better and better day after day. Ela se sentiu melhor, melhor e melhor dia após dia. After 3 months using the Hemohim, went back to the doctor. Após 3 meses, após usar o Hemohim, né, eles foram até o médico. When the doctor checked everything, she said, "Young lady, E o médico fez um check-out, né, de tudo, e aí ele disse: I cannot believe. Now you are cancer free. Can you tell me what are you doing?" falou assim, tipo, senhora, né, eu não consigo acreditar. Você realmente está sem o câncer. Você pode me dizer o que você está fazendo? My wife said, "Yes,
my God is alive. Então, assim, sim, né? O meu Deus está vivo. The reason why we want you, brothers and sisters, to take the Hemohim is to save your life. E ele diz, né, que você tomar o Hemohim é salvar a sua vida. From cancer, Do câncer, from prostate, do câncer de próstata, né, que geralmente os homens têm, from high blood pressure, a pressão do sangue, né, a pressão alta, from cholesterol, do colesterol, etc. The Hemohim can make you happy. o Hemohim pode te fazer feliz. I know many people who've been sick, who've been stressed out, Muitas pessoas, né, estão ficando doentes, estão ficando estressadas, but when they start taking the Hemohim, their life change immediately. e quando você começa a tomar o Hemohim, a sua vida muda, né, imediatamente. I want you to give the Hemohim a chance. Eu quero que você dê uma chance ao Hemohim. Remember, when you give the Hemohim a chance, you give your life another chance. Quando você dá ao Hemohim uma chance, você dá à sua vida uma chance. You give your brothers, your sister, your coworker, your classmate a Você dá para sua, né, para sua irmã, para sua comunidade, chance to live a better life. a chance de viver uma vida melhor. May God bless you. Aí Deus te abençoe, né, no final. Então, olha que quantos depoimentos, né? Depoimentos assim fortes, falando do Hemohim. Então, imagina, será que a gente não vai consumir o Hemohim? Será que a gente não vai compartilhar uma frase muito forte que foi daquela pessoa da Filipinas, daquele senhor empresário? A gente tem que compartilhar, né? A gente tem essa missão de compartilhar esse produto para todo mundo. Simplesmente para todo mundo. Então, aqui é um pouquinho da pontuação do Hemohim. Então, a gente tem um pacote, né? Existe a possibilidade de comprar um kit. Esse kit tem uma pontuação de 54.600 pontos. E tem a opção dos 4 kits, que tem a pontuação de 198.000 pontos. Né? Então, é uma pontuação muito boa, com 4 kits aqui, do Hemohim, comprando 2 de 4, né, você já consegue aí mais de 300.000 pontos. Então, essa é a pontuação do Hemohim. E eu quero agradecer a todos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. São mais de 83 participantes. Estou muito feliz, né? Todos aí estão em suas casas e estão, né, já quase 11 horas da noite, estamos todo mundo aqui aprendendo, todos juntos, compartilhando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação sobre o Hemohim, né? Espero ter contribuído para todos vocês para o conhecimento e que vocês levem para frente esse conhecimento e que levem, quando chegar o Hemohim aqui, vamos compartilhar esse produto, porque todo mundo precisa dele, simplesmente todo mundo, né? Quem não quer prevenir, quem não quer curar, né? Então, muito obrigada mesmo.